paz, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Estamos estudando em grupo no livro Obreiros da Vida Eterna. No momento, o capítulo 5, Irmão Gotuso. A grande dificuldade de estudo em grupo é manter uma dinâmica que faça com que todos interajam, com que todos aprendam, todos participam. Portanto, o grande desafio que nós temos pela frente durante este ano é exatamente isso. Como podemos fazer um estudo que no final de cada encontro e no final desse estudo, cada um de nós tenha crescido, tenha aprendido, tenha entendido a importância desse momento que estamos vivenciando e que iremos encerrar. A primeira coisa que precisamos ter é o interesse intrínseco, o quanto eu gosto dessa matéria, desse estudo, o quanto eu me interesso por ela, o quanto eu desejo aprender, o que eu pretendo com isso, como irá enriquecer a mim. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, não menos importante, é como eu me preparo para esse estudo. Nós temos, por atavismos que nos foram passados e precisamos quebrar, um padrão de estudo em que exige muitas horas de nós e pouco sobra. É muito pouco o que resta em nossa mente daquilo que nós nos dedicamos a ler, a estudar, a anotar, e após alguns dias, menos ainda. Eu venho trazer aqui para vocês a proposta de uma técnica de estudo que eu utilizo e que tem facilitado bastante o meu aprendizado. Existem várias técnicas na internet, mas essa é bem simples e basta apenas um pequeno esforço de autodisciplina por 1 ou 2 semanas e ela se automatiza em nós e passamos a fazer de uma forma tranquila. Eu gostaria que vocês praticassem isso e pudessem trazer o exercício dessa técnica para o nosso grupo. Ninguém está obrigado, mas eu posso dizer que vai enriquecer bastante o conhecimento de vocês. Essa técnica, conhecida por EPLR2, é de fácil aplicação. Eu vou detalhar cada letrinha dessa e fazer alguns comentários rápidos, mas na internet tem, vocês podem pesquisar à vontade com mais detalhes. Acredito até que tem alguns vídeos explicando isso. A técnica de EPLR2 nada mais é do que a letra E. Examine aquilo que você vai ler. Faça uma leitura superficial. Por exemplo, no capítulo 5 do Irmão Gotuso, leia o capítulo, sem nenhum compromisso. Após essa primeira leitura, vem a parte do P, que são as perguntas, onde você irá fazer perguntas para que a sua leitura deixe de ser passiva e se torne ativa. Por exemplo, o título do capítulo Irmão Gotuso, por que o autor André Luiz o coloca? Vai falar sobre ele, de onde ele é, como ele é, de onde ele vem, o que faz, como faz, quais os seus dramas, quais os seus problemas. Nós vamos perguntar, nós vamos fazer todas essas perguntas, mais ou menos,
para observar se o autor vai dar resposta a esses nossos questionamentos. Depois da fase das perguntas, que é a letra P, vem a letra L, que é a leitura. Essa leitura não é semelhante àquela primeira, que é do exame do texto. É uma leitura em que nós devemos fazer com uma caneta na mão, no qual nós vamos sublinhando, nós vamos marcando os pontos interessantes para nós naquele capítulo. Pode ser que para alguns os diálogos sejam mais interessantes, para outros as considerações do autor. Não importa. Vamos lendo concentradamente, marcando os pontos que nos interessam. Ainda dentro dessa fase de leitura, quando nós terminamos, todas essas frases, esses parágrafos que nós sublinhamos, nós temos por obrigação transcrever para uma folha, onde se transformará no nosso resumo. Depois que fizermos isso, nós entramos na primeira letra R, que é a letra do recitar, onde nós vamos contar para nós, em forma de história, aquilo que nós entendemos. Então, começamos a contar, após esse trecho, o que nós entendemos. O irmão Gotuso é um espírito que está numa zona densa, que trabalha com reencarnação, que tem conflitos familiares, que não consegue acessar as esferas superiores, mas eles se afinizaram, ele e André se afinizaram. André procura ajudá-lo, procura contar a sua própria história, e vamos fazendo linearmente o nosso recitar, o nosso contar histórias para nós mesmos. Pode ser que num determinado momento do capítulo não lembramos o que é que vem a seguir. Retornamos lá, fazemos a leitura e daquele ponto em diante continuamos recitando a história. Esse R, primeiro R, pode ser e deve ser feito 2, 3, 4, 5 vezes, até que esse conteúdo esteja assimilado em você. A partir daí é que vem o segundo R, que é o R da representação. É o R em que você vai levar para os seus companheiros o resumo daquilo que você aprendeu. Já chegamos para o estudo em grupo. Só nesse momento é que o estudo em grupo funciona. Porque cada um fez a sua análise, cada um tem a sua história, cada um tem o seu entendimento. Isso está maduro em você. E passamos a apresentar de uma forma muito rápida o que entendemos. Somente assim que o estudo em grupo dá resultados. Senão, nós corremos o sério risco de fracassarmos, não na continuidade do estudo, mas sim de não termos acrescentado nada em nós de tudo que fizemos. E aí sim é que nós temos que seguir algumas regras. Por exemplo, o estudo é o capítulo 5, nós precisamos nos limitar ao mesmo, para que a nossa mente, que tende sim a ser dispersiva, não nos sabote. E é necessário que tenhamos também como regra a linearidade do texto. A nossa mente é astuciosa, ela nos faz irmos do começo para o final, do final para o meio, do meio para o terço superior, e isso vai criando, naquele que está falando, uma dinâmica de caminhos mentais que dificilmente ele consegue retornar ao cerne da questão. Sugestão: pratiquem a técnica de Robson, que é essa técnica EPLR2. Treinem bastante. Depois se disciplinem em
se manter dentro do capítulo, do texto, para não ocorrer a dispersão da nossa mente, buscando conhecimentos que são, sim, importantes, que acrescentam, mas que no momento não nos é interessante. A sugestão de estudar os filósofos Epíteto, Epicuro, Sêneca é para enriquecer o nosso conhecimento, fazer com que o nosso entendimento se torne cada vez mais amplo. E assim nós seremos canais de luz entre a terra e o céu. Esperando que essas observações possam auxiliá-los naquilo que nos enriquece, me despeço de vocês, dizendo: paz, irmãos, minhas irmãs, estudo, busca do conhecimento, busca da sabedoria, busca da verdade, para servirmos a Jesus. Fiquem em paz.